Olá, olá, olá! Começando mais um episódio da nossa quarentena literária com um episódio muito especial sobre a Mercearia São Pedro. Tudo bem, Jéssica Balbino? Tudo bem, e você, Tadeu A Rodrigues? gente não gravou semana passada. Não, mas para compensar, a gente fez um episódio lindíssimo essa semana, Isso é verdade, a gente fez um episódio muito bonito né? Acho que sobre a para dar essa Mercearia São Pedro. compensada, assim. E lembrando que a gente é humano, a gente está no meio de uma pandemia, a gente precisava de uma semana De um respiro. de um respiro, de Tava menos muito pressão. estressante, né? Tá muito estressante, né? Gravar é muito gostoso, mas tem hora que é uma pressão também. Então, Não, tá a gente foda. se deu esse luxo de não gravar nosso próprio podcast. Isso. A gente recebeu algumas mensagens do pessoal perguntando se a gente ia dar uma parada, não demos, a gente só parou de fato a semana passada e eventualmente pode acontecer outros Pode dias ir nessa chamando, quarentena. né? A Sim. gente, fora da quarentena também, né? A gente faz o impossível para que esse podcast aconteça, né? Mas e a gente nunca tinha falhado, né? Mesmo quando a gente não conseguiu gravar, a gente fez uma retrospectiva do mês de março e tal. Então, é importante a gente falar que a gente nunca tinha falhado, né? Mas sendo humanos que somos, também a gente tem esse direito, né? A pausa, a conseguir dar um respiro, né? A gente precisa também. E a gente conseguiu fazer um episódio muito bonito, né, da Mercearia São Pedro, contando a história da Mercearia São Pedro. Para quem não conhece, é um bar totalmente, uma mercearia totalmente literária e artística em São Paulo, né? E a gente falou com muita gente que frequentou lá, o pessoal contando histórias divertidíssimas, histórias super curiosas do mundo artístico, vai valer muito a pena. Sim, é uma delícia. Esse episódio é quase tão bom quanto estar na mercearia, é quase tão bom quanto essa frequência e essa troca, então vale muito ir até o final desse episódio aqui, porque a gente fez com muito carinho, com muita dedicação para compensar essa semana de ausência. A gente começou a semana com uma treta. Quando que não tem treta? Quando? Né? Porque o brasileiro ele pode morrer de tudo, menos de tédio, né? Uma treta literária. No meio literário, então, gente, é pior ainda. A gente, as tretas, elas não acabam nunca, né? A treta da semana foi uma declaração no Facebook pessoal do Pedro Almeida, que é atualmente o curador do Prêmio Jabuti, atrelado à Câmara Brasileira do Livro, a CBL, em que ele relativava dados referentes à Covid e às mortes, comparando 2019 com 2020 e todo trabalhado nas fake news com dados que não correspondem à verdade, dizendo que no mesmo período de 2019 a gente tinha tido mais mortes do que em 2020. Não é verdade, né? Gerou um reboliço aí no mundo, uma né? Fake news, né? Vale deixar claro que ele se valeu de uma fake news para fazer isso, né? Não eram dados verdadeiros. Inclusive no próprio link que ele deixava para ser checado, era possível checar, e eu fiz essa checagem e eu vi que eram dados mentirosos. E isso causou, claro, um posicionamento de grande parte da comunidade do mercado literário e de pessoas ligadas à literatura, que terminou com um abaixo-assinado pedindo que ele deixasse o Prêmio Jabuti. E isso no domingo. Na segunda-feira ele se posicionou, fez uma nota, publicou no próprio Facebook, reviu a própria postura, se desculpou, né, se condoeu aí com os familiares de vítimas da Covid, disse que conhece pessoas e tudo mais. Mas, assim, a grande questão é que tudo bem, porque o Pedro erra, todo mundo é humano e todo mundo tem suas predileções políticas e tudo mais. Pessoalmente, eu gosto muito do Pedro, eu acho que ele é uma pessoa super bacana, eu acho que ele é um cara super doce, super animado, eu já estive com ele em diferentes momentos e eu gostei bastante dele, mas politicamente a gente não pode fazer vista grossa. Pode ser nosso amigo, pode ser uma pessoa querida, pode ser uma pessoa próxima, não dá para fazer vista grossa, não dá para a gente relativizar mortes durante uma pandemia para poder fazer um malabarismo discursivo e defender o Bolsonaro. Não, é inadmissível que isso aconteça. Isso é descabido quando parte de uma pessoa que tem uma posição e um cargo tão elevado, que representa tanto para uma comunidade literária, que é o maior prêmio que a gente tem no Brasil, que é o Prêmio Jabuti.
E aí eu fiz questão da gente falar sobre isso aqui no Rabiscos, porque a gente nunca se omitiu e a gente nunca fez vista grossa para nada, e a gente vai continuar não se omitindo e não fazendo vista grossa para isso. Não é uma questão pessoal, então não é questão de que é A ou B, mas eu acho que a gente precisa muito refletir e repensar sobre curadorias e sobre quem são as pessoas que nos representam, quais são os interesses políticos dela, quem são as pessoas que elas convidam, como é que se monta uma programação, e se a gente quer estar nesses espaços, porque beleza, o Prêmio Jabuti é o maior prêmio de literatura, mas ele é válido, ele representa quem? Ele é para quem quando uma inscrição custa mais da metade do auxílio que o governo está pagando durante a pandemia, e isso foi pedido uma revisão desse valor e não foi revisto. Então, assim, ele representa quem? Ele representa uma parca ali muito pequeno o número de pessoas a quem ele representa, é uma elite literária, que também não me representa. Então, assim, o pessoal se dói muito, mas, tipo, por quê, né? A gente tem tanta iniciativa legal e tanta iniciativa bacana que nunca precisou de validação e que nunca precisou do Jabuti e que segue acontecendo, e tanta curadoria massa e tanta coisa interessante orbitando aí perifericamente no país e na literatura, e a gente tenta trazer isso muito aqui no Rabiscos. Então, eu acho que fica muito mais um aprendizado do que uma dor, assim, para a gente entender, para a gente pensar, para a gente refletir sobre que tipo de evento que a gente está endossando, que tipo de curadoria que a gente está fortalecendo. A gente vem tendo problemas com curadorias, né? A gente dedicou um episódio inteiro para falar da escolha da Elizabeth Bishop como homenageada da Flip, bem polêmico, né? Se vai acontecer, e tem tantas outras, né? A gente tem curador que fala que o William Vac, quando falou que era coisa de preto, estava certo, que defende a Donata Meirelles, que fez festa em Salvador com as pessoas vestidas de mucama, de pessoas escravizadas. Então, assim, não dá para compactuar com curadores que têm esse tipo de postura. Porque se tem esse tipo de postura, não está te abrindo espaço real. Tá te usando como cota. Então, você quer estar nesse evento de verdade? Você quer criar novos espaços e estar em espaços que fortalecem? E a Mercearia São Pedro é aí um espaço de fortalecimento. É o nosso contraponto aí. É o nosso contraponto, é um espaço de fortalecimento, né? O Marcelino, que é um dos entrevistados, que é o nosso querido aqui do Rabiscos, acho que é sócio total, né? Veio no Rabiscos, que é um grande incentivador da literatura e tudo mais. Ele faz a balada literária, por exemplo, que é um evento totalmente na contramão. E a gente tem aí inúmeras pessoas, né? A gente tem o Sérgio Vasco com a Cooperifa, tem a Suzy e o Binho com o Sarau do Binho, com várias outras iniciativas na periferia. Enfim, eu posso ficar aqui um episódio inteiro só falando de iniciativas que vão na contramão desse mercado, que se fosse bom não levava nome de mercado, né? Chamaria só literário. Eu não chamaria de literário. Fica aqui nosso registro, então. Eu acho que, como você falou, Rabiscos, a gente nunca se cala, porque aqui é nosso espaço, aqui a gente pode falar o que a gente quer, aqui a gente tem essa liberdade. E podcast é legal porque geralmente a pessoa não tira nada de contexto, ele escuta o que a gente está falando, ele coloca o que a gente está falando, e de fato, uma manifestação envolvendo o setor cultural, envolvendo um dos prêmios mais conhecidos do Brasil, né? Até quem não é do mundo literário conhece o Jabuti, fala do Jabuti. A gente deve usar isso como aprendizado, sim. Inclusive, você escreveu um texto muito legal no Margem sobre isso, questionando, não sobre isso em si, mas questionando as curadorias, dentro do que você falou. Eu até compartilhei. E fica aqui nosso protesto. E, em contrapartida, vamos, então, começar o nosso episódio com a história da Mercearia São Pedro, que também tem uma livraria, a Ria Livraria, que, enfim, tem vários projetos que a gente vai ouvir aqui. E podemos começar, Jéssica, ouvindo o Marquinhos, então? Vamos começar, Quero agradecer o Marcos Benucci, o Marquinhos querido, ouviu a gente, contou histórias divertidíssimas, a gente passou um tempão conversando sobre a mercearia, foi muito legal. Quero agradecer ele de coração, Marquinhos, nosso abraço à distância, porque é só isso que pode por enquanto. E ele contou como que foi a origem de tudo, como que se desenvolveu, como que o mundo artístico começou a frequentar a mercearia. Vamos começar com ele, então. Bora lá. Oi, Jéssica e Tadeu, é um prazer rabiscar um pouco com vocês.
contar um pouquinho da história da mercearia. A nossa família mudou para Vila Madalena em 68, 1968, no século passado. E família árabe, né, voltada para o comércio. Quando a gente se estabeleceu lá na Rua Rodésia, o meu pai queria mudar de ramo, estava com um saco cheio de mercearia, essas coisas. E aí acabou comprando uma casa de material de construção, botou lá, e eu criança com 11 anos, botei meu balcãozinho do lado para vender uma cervejinha e acabou virando mercearia, naturalmente, né? Meu pai desistiu da história de material de construção e a gente foi devagarzinho, devagarzinho, virando bar, mercearia, foi assim que começou. E aí, na década de 70, eu e os meus irmãos éramos criança e a gente bagunçava lá na mercearia. A gente passava, eu e meu irmão mais velho, passávamos a madrugada inteira fabricando pipa. E aí no dia seguinte a gente pendurava 30, 40 pipas assim na mercearia, e aí a criançada ia comprar pipa e soltar ali da pracinha do lado. E aí era uma honra pra gente olhar para o céu e ver as nossas pipas flutuando assim. Então a gente sempre teve assim uma vivência, a mercearia era o nosso lugar de trabalhar, e era bem gostoso. Aí tinha os músicos que moravam ali perto, e aí adotaram a mercearia como seu recanto, né? Então aí desde o início sempre teve uma frequência assim de um pessoal ligado à cultura, né? Aí depois, na década seguinte, aí tinha o pessoal, o Mário Prata, o Matheus Schertz, o Reinaldo Moraes e o professor Tota da PUC, que era amigo desse pessoal. Eles também descobriram, eles iam muito ali no pé para fora, ali da Pompeia, almoçar. E aí passavam a tarde na mercearia, né? Descobriram que a mercearia era um botequinho pequeno ainda, né? Quase ninguém conhecia, e eles adotaram a mercearia, né? Então essa foi a primeira leva de escritores que apareceu por lá, né? Aí ficaram amigos da gente. O professor Tota insistia, porque a gente era tão humilde, cara, que a gente só tinha ali misto quente e sanduíche de mortadela. E o professor Tota insistindo, bota uma carninha, Marquinhos, bota uma carninha. E aí a gente botou uma carninha, e isso ajudou bastante também. Eles traziam os amigos, e aí a mercearia foi tomando corpo, assim, né? Aí a gente também já tinha ali, eu sou apaixonado por cinema, a gente já tinha ali a nossa pequena locadora de VHS, e assim foi crescendo a mercearia. E aí, né, gente, acho que aquela máxima é verdadeira, né? É um privilégio a gente trabalhar naquilo que gosta, né? Eu sempre amei essa história de brincar, de vender as coisas, de reunir os amigos, né? Então a gente aí acabou indo sempre em frente, né? A gente tinha lá uma seleção ótima de VHS, aí depois eu fui trabalhar com o pessoal do Cineclube Oscarito, ali na Roosevelt, onde hoje são os teatros, né? Tinha o Cineclube Oscarito e o Cine Biju. Então, aí a gente fazia programação de filmes, e aí eu tive a ideia, vamos levar lá para a mercearia passar filme, né? Então aí a gente começou, eu botava assim um lençol na parede, tampava as luzes da rua, e aí virava um cinema ao ar livre, né? Tipo Cinema Paradiso, assim. E aí a gente passava curta-metragem, divulgava a programação no jornal, e era uma alegria, né? A gente chegou a parar a rua, a gente passava tipo uma vez por semana, passava curta-metragem. Tem gente que lembra até hoje dessa história. Aí no início dos anos 2000 chegou o pessoal, né? Marcelino Freire, o Chico Sá, o Ronaldo Bressani, Ivana Arruda Leite,
o Joca Terron, a Andrea Del Fuego, uma moçada incrível que ficaram amigos da gente. Aí a gente lançou o primeiro livro da gente de contos desse pessoal. O Marcelino Freire sempre tendo aquelas ideias incríveis de fazer projeto. Uma vez a gente estava em Paraty, numa das primeiras flips, né? E aí tomando muitas de madrugada lá, e o Marcelino teve a ideia, né? Pô, gente, aqui tem muita literatura, tudo, mas tem poucos bares, não dá para combinar cerveja e literatura. Foi assim que surgiu a ideia da balada literária, né? Eu tive a honra de estar sentado com o Marcelino, onde ele teve a ideia de criar a balada, e foi assim que começou, sabe, numa reunião de amigos borrachos no bar. Muito legal ouvir o Marquinhos falar, né, É Jéssica? uma delícia ouvir o Marquinhos falar, porque é muito saudoso, né? É muito bonito ele relembrar de tudo, porque é a história da vida dele que se funde com a história da mercearia e que se funde com tantas outras histórias, porque a gente sabe que balcão de bar é o melhor lugar para a história, né? Quantos nomes legais passaram por lá, assim, isso é muito bacana de saber, né, de conhecer, de saber que a história viva tá lá. Nunca fiz amigos bebendo leite, vale aqui, né? Tipo, você faz vale amigos muito. bebendo cerveja, né? E eu acho que a grande sacada, tipo, de ter ali, por exemplo, uma livraria e ter um bar que oferece atividades culturais, é que justamente acontece no bar, né? Eu acho que muitas vezes os espaços ficam muito engessados, né? E quando você consegue misturar isso com bebida, com cerveja, com descontração, fica muito mais gostoso e se aproveita muito mais aquele momento, né? Haja vista que os saraus, quando retornam, eles retornam dentro dos bares, né? Então, onde todo mundo vira poeta. Mas poder tomar uma cerveja ouvindo poesia é uma das máximas experiências que eu acho que alguém pode ter, assim. É muito gostoso. O Marquinhos falou também um pouco sobre a relação que a Mersa tem com o cinema. Sim, vamos ouvir ele então nisso. E então, rapaz, é muito legal. Teve uma época ali que a maior parte, sei lá, acho que uns 60%, 50%, 60% das prateleiras da mercearia foi sendo tomado pelo VHS, né? E era assim, tipo um labirinto, assim, sabe? Várias prateleiras de VHS. E eu tinha um amigo que trabalha com isso. Teve uma época que quando, sei lá, vocês estavam nascendo aí, teve uma época que era uma loucura, assim, né? Toda a esquina tinha uma locadora de VHS. Só que a nossa era bem legal, porque eu tinha um amigo que trabalhava com compra e venda de VHS, e ele tudo que aparecia de legal, de filme europeu, de filme cult americano, aqueles filmes franceses, italianos, alemães, tudo que aparecia de filme legal, ele ficava guardando para mim. Então eu cheguei a ter assim uns 3.000, 4.000 filmes, e assim, só filme legal, era muito bacana. Nem alugava muito, né? Mas pelo prazer de ter uma coleção, era como se fosse a minha coleção. Sabe o pessoal que tem coleção hoje de disco, bolacha mesmo, disco de vinil? Então, era aquela loucura de ter uma coleção, né? E aí eu lembro que nessa época, você vê, né, a gente já conhecia a Laerte, esse pessoal que eu falei, o Mário Prata, e aí começou a aparecer a segunda geração, né, os filhos desse. Eu lembro, assim, que os filhos do Laerte, o Laerte tinha 2 meninos, né, e quase um bebezinho, a Laila, filhinha dele. E eles iam lá, as crianças ficavam brincando, né, eles iam escolher filmes de VHS e ficavam brincando de esconde-esconde lá no meio das prateleiras de VHS. Era um barato. E você vê, VHS não existe mais. Mas depois a gente passou a ter DVD.
né? Então aí aos poucos foi se transformando, as prateleiras de VHS foram virando DVD. E a gente já sabia que isso eram favas contadas, né? Você vê, mesmo o DVD durou pouco tempo, hoje é tudo plataforma digital, mas fica na lembrança da gente, né? Tinha também o Antônio Prata, que era o filho do Mário, também a gente conhece desde criança, ia lá brincar também com os pais, né? E era bem legal. Aí mistura cerveja, literatura e cinema, que é mais o quê? Não, eu sou a pessoa que eu vou na mercearia, eu fico perdida nos posters de cinema. Eu vou no banheiro e eu fico brisando nos posters de cinema. Eu fico, gente, nossa, será que eu já vi esse filme? Aí eu fico anotando, né? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Então eu fico anotando os filmes que estão ali e que eu quero ver. Então também isso, é meio que tem um saudosismo e uma coisa meio anos 80, anos 90, né? Que a gente tinha os VHS, os filmes ia na locadora, que também foi um programa que acabou, né? Eu amava paquerar pessoas na locadora. E agora eu não tenho mais. Ficava aquele tempão escolhendo VHS, né? Sim, esbarrava na pessoa, via o filme que ela estava levando, anotava. Então eu tinha assim vários paquerinhas Os lançamentos na que tinha que devolver no outro dia. Tinha, né, e pagava multa se levasse sem rebobinar. Era uma loucura, as pessoas não sabem nem o que é rebobinar hoje em dia. Mas verdade, a vida era total. muito melhor, né? E aí hoje em dia eu não sei como é que você paquera pela Netflix, pela Amazon Prime. Não tem como, entendeu? Não dá. Tipo, antes eu paquerava no cinema. Né? Agora, assim, cinema é um negócio pra você ser rico pra ir no cinema, né? E aí você não tem mais locadora. A locadora que eu gostava de ir virou uma academia. Ah, me ajuda, sabe? É verdade. Ajuda aí as pessoas nerds, gente. Ah, que isso, viu? Não colabora, pô. Não colabora, por isso que eu vou na messa, porque pelo menos tem nerd lá, né? E a gente ouviu também o pessoal aí, algumas pessoas que o Marquinhos citou, cada um contando a sua história. Vamos começar ouvindo o nosso sócio do Rabiscos, que ele é o dono do Rabiscos, quase. O nosso querido. Da minha vida, Marcelino Freire. Nosso querido amigo Marcelino Freire. Fala aí pra gente, conta um pouquinho da sua relação com a mercearia para nós. Eita, estou com saudades da mercearia São Pedro. E olha só, você ter saudades de um bar, não é? Exatamente porque não é só um bar. Ali é um ponto de encontro de amigos. Ponto de encontro de escritores, quadrinistas, atores, atrizes, cineastas, professores. É muita gente reunida, celebrando o afeto, celebrando a boemia. Você sabe que eu ganhei em 2005 o Prêmio Jabuti de Literatura pelo livro Contos Negreiros. O que é que eu fiz? Saí da solenidade de entrega do prêmio e levei o Jabuti para a mercearia São Pedro. Até hoje o Jabuti está lá, enturmado com a batata frita, enturmado com a cerveja, já virou um bêbado boêmio que fica lá no balcão, que vai ao banheiro, entendeu? Que às vezes gosta de subir na mesa. Ele se enturmou, virou o jabuti, que é o sonho de todos nós, não o jabotomizado que nós vimos aí recentemente, aí na imprensa, né? As declarações aí de uma pessoa que se diz presidente do Conselho Editorial do Prêmio Jabuti. Eita, é isso. A mercearia humaniza jabutis, humaniza a todos nós, e sem contar esse guerreiro extraordinário que é o Marquinhos Benuti. O Marquinhos é a mercearia São Pedro. A mercearia São Pedro tem essa cara, esta agonia, este abraço coletivo, porque o Marquinhos é tudo isso. É uma pessoa que deu personalidade a este bar, do qual eu sinto saudades. Assim que o fim do mundo acabar, cerveja na mercearia. Vamos lá, um grande abraço para vocês aí, viu? Fiquem bem, Jéssica e Tadeu. Amo vocês. Vamos às próximas cervejas. Até já. Marcelino, amamos você também, Marcelino. Marcelino, é o nosso Marcelino. Ele é dono do Rabiscos, do nosso coração, da nossa vida. Marcelino, ele manda aqui, né? O Marcelino é muito querido, aceitou aí gravar com a gente mais uma vez. E a gente pode rechear o nosso episódio. A gente ouviu mais algumas pessoas, ouvimos também
A Ivana Arruda aqui, nossa, foi um áudio muito querido, muito especial também. A Ivana é queridíssima. O ano passado, na balada literária, ela mediou uma mesa na balada, lá na mercearia. Foi muito delícia, assim, ver a mesa que ela mediou, que inclusive tinha o meu crush, Marcelo Rubens Paiva, né? Que foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. Então, tenho que agradecer, Marcelino, Marquinho, Ivana, todo mundo que estava nesse rolê aí. Mas vamos ouvir a Ivana Arruda Leite, então. É com muita alegria que eu registro o meu depoimento sobre a Mercearia São Pedro, um bar que virou nossa casa por um tempo e que era divã de psicanalista e que era farmácia para curar nossos males. Enfim, a mercearia foi de tudo um pouco mesmo. Eu comecei a frequentar com todo mundo, com essa turma, né, da literatura brasileira lá do começo dos anos 2000. E a gente se reunia, teve semanas de eu falar, hoje é o 7º dia que eu venho na mercearia consecutivamente, ou seja, de segunda a segunda. Lá tinha sempre alguém para nos ouvir, para conversar. E mesmo sozinha, a gente sentava no balcão e conversava com Marquinhos, conversava com os garçons, e os livros, e os lançamentos, e gente de fora, né, que acabava sabendo da mercearia e vinha. Enfim, a mercearia era o ponto de encontro da nova literatura brasileira contemporânea, paulistana, irradiando para o Brasil. E isso durou bastante tempo. Ali, muitos casamentos foram desfeitos, muitos casamentos foram feitos, e eu engordei muito por conta de tanta cerveja e comida boa que tinha e ainda tem lá. Então, a mercearia ocupa um pedaço muito especial no meu coração, no coração de todos nós, dos meus amigos, no coração de São Paulo, como bem registrou Inácio de Loyola em tantas crônicas. E o Marquinhos é uma figura muito querida e muito especial e só me traz lembranças boas. Esse pedacinho de céu na Rodésia 32. Vida longa, mercearia. Gostoso ouvir a Ivana falar, né? Sim, Poxa. porque isso é carregado de saudade, de muito... história, né? Eu acho que é muito esse rolê, assim, tipo, que você vive em ambientes assim, te provocam memórias que outros ambientes talvez não provoquem, né? E ela tem um carinho muito grande, assim, por tudo que foi vivido, né? É gostoso, a gente sente quando é de entrega de verdade, assim. Muito Sem obrigado, dúvida. viu, Ivana, pela participação. Prazer, Queridíssima. poxa, um prazer enorme poder te ouvir aqui também. E olha, eu vou falar que esse episódio só tem nomaço, né, da literatura brasileira, assim, só Verdade, tem tá gente foda, só tem gente grande, só tem gente aí, escritor de primeira linha mesmo. A gente não tá brincando com esse episódio. A gente parou uma semana, mas já foi pra chegar chegando, né? Fazer com estilo, né? A gente já chega com muito estilo, por favor. A gente vai ouvir um pouquinho agora o Joca Terron, Marquinhos falou dele aí. Vamos ouvi-lo e ver o que ele tem para contar também. Quero te agradecer aí, Joca, por topar participar com a gente. Vamos lá. Bem, eu virei frequentador eu cheguei à Mercearia São Pedro de um jeito meio inesperado, assim. Estava com um amigo, Douglas Nascimento, isso aí era meados dos anos 90, mais ou menos. Eu tinha mudado havia pouco tempo para São Paulo, conhecia mal a Zona Oeste, era uma noite de frio, com fog, né, com névoa, neblina, e o Douglas me levou nesse bar que ele disse que ele tinha certeza que eu adoraria. Mas eu não sabia o nome do lugar, não sabia a história do lugar, não sabia nada. Eu realmente adorei.
essa noite. E depois disso, eu fiquei anos sem voltar à mercearia, até eu me mudar para um apartamento que ficava a uns 300 metros, mais ou menos, da mercearia. E muito mais perto que isso, a uns 100 metros, da escola onde a minha filha estudava. Então, eu comecei aí, eu pegava minha filha na escola, né? E no final da tarde, e ia para a mercearia, a gente sentava do lado de fora, era a hora que saíam os pastéis. Antigamente, o pastel, as rodadas de pastéis que são famosas na mercearia só saíam nesse horário. Hoje sai de hora em hora, de meia em meia hora, né? Mas nessa época só saía no final da tarde. Então a gente comia um pastel e ela fazia lição de casa, eu ajudava ela ali na mesa mesmo. Nessa época eu não frequentava à noite no bar. Só depois de muito tempo eu fui conhecer o Marquinhos à noite e começar a ir de noite, né? Daí eu fiquei amigo dele, fiquei fascinado pelo lugar, porque era um bar muito simples. Na época também era uma mercearia de verdade, ainda vendiam produtos variados. Hoje vende-se, mas muito pouco, perto do que era antigamente. E, bem, lá aconteceu de tudo, né? Depois que eu me tornei amigo do Marquinhos e entendi o espírito do lugar, e o espírito era o próprio Marquinhos. Então lá eu conheci a minha companheira, minha mulher, com quem eu me casei. O Marquinhos foi, inclusive, talvez ele nem se lembre disso, mas ele é meu padrinho de casamento. Lá eu organizei uma antologia, a Antologia Bêbada, que reúne textos dos frequentadores do lugar de várias gerações, né? Reinaldo Moraes e a molecada mais jovem. Também organizei uma revista que está meio esquecida, que chamava justamente Mercearia, teve um número único, que foi dedicado a futebol. Era uma edição bem bonita, um formato enorme, assim. E foi a primeira encarnação da revista Mercearia, que hoje existe uma outra que é online, a revista RIA, né? Bem, foi um lugar maravilhoso. A Bel, com quem eu me casei, ela cuidou ela registrou, fez fotografias do bar durante 4 ou 5 anos seguidas, assim. Essas fotos, elas, durante uma temporada, decoraram as mesas do bar. E nesse período, nós tínhamos um encontro, eu, ela e o Chico Sá, todas as quintas-feiras. Então, durante 4 anos, mais ou menos, nós fomos todas as quintas-feiras para a mercearia. Foi uma época incrível. Por outro lado, também foi uma época meio que o fim do meu auge boêmio, né? Depois disso, eu e a Bel, nós nos mudamos da Vila Madalena e fomos para Perdizes. Hoje a gente vive no centro, na região central de São Paulo, então nós fomos nos afastando geograficamente do bar. E isso fez com que a gente diminuísse as nossas idas lá. E também o tempo, a idade, os problemas e as circunstâncias da vida, né? Mas isso não diminuiu o espaço que o bar tem no nosso coração e nem a amizade que a gente sente por todos que vão lá. Hoje eu prezo muito essa volta do Marcos ao bar. Ele ficou distante de lá por um bom tempo. E também os esforços que ele tem feito para a criação da livraria, a revista, os eventos que são coordenados pelo Marcelino Freire. Isso certamente tem retomado a vocação original do bar, porque originalmente as pessoas, na minha época, né, a gente ia para o bar para ficar no bar. No entanto, nos anos seguintes, isso foi mudando um pouco, na medida em que foi mudando também o público do lugar. Hoje me parece que as pessoas vão para lá para passar lá, beber as primeiras e ir para a balada, ir para outros cantos. Eu acho que mudou bastante. Mas muita coisa aconteceu nesse tempo todo que forçou a barra dessas mudanças, né? Como, por exemplo, a lei do Psil aqui em São Paulo, que faz com que os bares fechem mais cedo, né? Isso foi mudando um pouco a rotina e o espírito do lugar. Bem, também aconteceu um incêndio que
para mim, afetou diretamente a alma do bar, que era um balcão antigo, com muitas relíquias e lembranças, tal. Tudo isso foi mudando a aparência, a conformação, mas, em essência, o lugar ainda continua o mesmo e é muito importante para mim. É isso. Um abraço. Aí ouvimos então o Joca Terron. Obrigada, Poxa, obrigado, Joca. Mandar um muito beijão legal. pro Joca. O Joca que fez durante 2 anos também, paralelo ao meu projeto no Sesc Pompeia, ele fez um projeto de literatura também, que era o Playlist, que era um talk show, que ele levou vários convidados também, o dele acontecia às terças, o meu às quartas, e aí durante 2 anos a gente dividiu o caderninho da programação do Sesc Pompeia, mas a gente nunca se encontrou. Então eu ouço muito falar dele, ele deve ter ouvido falar de mim. Encontraram aqui no Rabiscos. Agora a gente se encontrou aqui. Queria deixar de dica o livro do Joca também, que é A Morte e o Meteoro, que saiu ano passado pela Todavia. É um baita livro, assim, traz uma Amazônia distópica e casa muito com esse momento que a gente tem vivido aí, tanto das questões dos incêndios na Amazônia, da nossa natureza sendo vendida, tanto como esse cenário distópico também que a gente está vivendo com a pandemia. Então fica essa dica, aproveitando esse gancho aqui, já faço essa publi aí desse livro que a Todavia me mandou. Muito legal, um beijo pro pessoal da Todavia também, sempre gentil com a gente. Sim. Agora vamos ouvir o nosso querido Chico Sá, que já veio aqui no Rabiscos, inclusive, um episódio bem legal. Sim, queridíssimo, Chico. Falamos sobre contos, se eu não me engano. Quem quiser ouvir aí, só voltar o episódio. Pare agora e ouça na sequência. Vamos ouvir o Chico Sá e a Messa. Olá, pessoal do Rabisco, amigos, leitores. É um prazer falar com vocês. Olha, a Mercearia São Pedro, eu considero assim a Academia Brasileira das Letras Bêbadas. É lá onde a gente mistura literatura com o prazer da boemia. E é muito significativo assim na minha vida de cronista. Lá nasceram, lá o cenário assim de dezenas e dezenas das minhas crônicas, tanto a crônica esportiva, quanto os jogos vistos lá nas noites de quarta e o jogo acabava não tendo tanta importância porque a boemia do lugar é tão mais vigorosa do que o futebol, então eu misturava um pouco do nosso ambiente com o futebol da TV. Foi lá, por exemplo, que eu assim, firmei, consolidei uma longa amizade com o Dr. Sócrates, o Sócrates do Corinthians, onde íamos depois do Cartão Verde, que era um programa que eu fazia com ele, o Vladir Lemos e o Vitor Birner na TV Cultura, aqui de São Paulo. Então é uma longa história que mistura o meu lado jornalista e o lado escritor, cronista, que, sei lá, deve ter aí mais de 20 anos já dessa história. Lá também vi surgir assim, grandes livros da literatura brasileira, como os romances do Joca Terron, do Marçal Aquino, do Marcelino Freire, da Andrea Del Fuego. Então, tive o privilégio de, durante esse tempo todo na mercearia, discutir, né, o que se estava produzindo em literatura aqui de São Paulo e do Brasil inteiro, porque lá virou assim tem uma romaria para a Mercearia São Pedro. Qualquer autor de qualquer parte do Brasil que chega em São Paulo acaba dando um pulo por lá. Então virou aquela nossa velha e boa Assembleia Literária Permanente. Um abraço. Muito legal, Chico, muito obrigado mais uma vez pelos seus préstimos aí, por emprestar um pouco da sua história. Toda vez que eu penso em escritor bebendo no bar, a figura que vem à minha mente é o Chico Sá. Eu não sei porque eu não estou chamando ele de cachaceiro, mas é uma imagem que vem para mim, por algum motivo, Chico. Quando eu penso em boemia, escritor no balcão do bar, eu penso no Chico Sá. Não tem jeito, Fica aí pra gente entender o porquê, não sei. Muito bacana. Obrigado, viu, Chico, pela sua participação mais uma vez. Poxa, legal. Do Rabisco, um queridão, né? Muito bom te ouvir.
E continuando as histórias da mercearia, a gente vai ouvir agora uma escritora muito querida que também cedeu aí seu tempo para a gente, que é a Andrea Del Fuego, que falou um pouquinho da sua história com a Mércia. Andrea, muito obrigado, foi muito legal também Andrea não te sabe, receber. mas ela é dona da minha vida também, é igual o Marcelino. Só que ela não divide sabe com o Marcelino. Ainda não tem essa intimidade, mas eu espero que depois desse episódio a gente passe a ter, viu, Andrea? Mas eu sou muito fã dela, era isso que eu queria falar, na verdade. Vamos ouvi-la, então. Vamos. A mercearia foi o lugar onde eu encontrei a minha turma. Frequento a mercearia São Pedro, eu já não sei, não tenho nem mais as contas, mas eu acho que pelo menos 15 anos, para mais de 15 anos. Mas não importa, já é um tempo que já é um passado, um presente, um futuro também, porque a mercearia abriu ainda mais as portas para a literatura e para os escritores. E foi na mercearia que eu aprendi tanto, tomando cerveja e comendo pastel, com esses amigos escritores. E quantos projetos e quantas discussões dos nossos próprios processos de textos, os lançamentos. E o Marquinhos não é o dono de um bar normal, não é um dono normal de um bar normal. O Marquinhos realmente abriu as portas pra gente. Não é nome na garrafa, sabe? É nome no coração. Abrir a porta, ele já abriu a porta e já fechou a porta do bar, mas com a gente dentro. É uma outra relação, sabe? Não é uma relação de frequentadores, clientes num bar. É uma relação de cumplicidade profunda, imensa. Cumplicidade, respeito, carinho, amor. Então, não só o Marquinhos nos recebeu, mas a gente recebe o Marquinhos. O Marquinhos é nosso. O Marquinhos, ele está na nossa mesa. Ele não traz a cerveja, ele bebe a cerveja com a gente. E pós-pandemia, com a mercearia, que abriu a Ria Livraria, que está lançando uma revista incrível, que depois, online nesse momento, que depois certamente será impressa, faremos uma grande celebração. E mesmo cada um nas suas casas, assim, a gente sempre lembra, celebrando, pequenininho, mas celebrando esses momentos tão frutíferos em que vivemos na mercearia. Viva a mercearia, viva Marquinhos, viva a literatura brasileira. Aí, então a gente ouviu a Andrea Del Fuego. Muito obrigado, Andrea, pela participação. Poxa, que legal te ouvir também. Quanta coisa bacana, e quanta né? História gostosa, né? Eu, assim, eu nem sei o que vai ser de mim até o fim dessa pandemia, porque eu não posso nem ir bebendo, no bar, em qualquer bar que seja, na messa. Esse episódio é um episódio bom para se ouvir bebendo, eu acho. E a gente também não se vê mais, não bebe mais. Nossa, que vida chata, gente. Triste, nossa, né? Credo. Ainda bem que eu tenho essa memória, que um dos últimos eventos que eu fiz antes da pandemia foi na Mércia, porque senão eu não sei o que eu faço de mim sem essa memória. Vamos abrir uma cerveja, Jéssica. Vamos beber uma cerveja, nem que seja por vídeo, né? Porque tá triste. A gente, conversando com o Marquinhos também, ele contou um pouco como que foi a ideia, como que começou a livraria, né? A Ria Livraria, como que surgiu a livraria no anexo lá na mercearia, e ele contou assim detalhadamente como que foi a ideia, como que tiveram essa iniciativa. Vamos ouvir o Marquinhos, então, falando? Vamos que sim, vamos só deixar muito claro que é uma baita ideia, né? Porque é muito maravilhoso a pessoa ter uma livraria dentro do bar, gente. É muito incrível, não tem como não dar certo. Não tem como não ser maravilhoso. Impossível não ser maravilhoso. É impossível não ser maravilhoso. Inclusive, eu queria trabalhar numa livraria dentro de um bar. Eu trabalhei em livraria e já atendi em bar, assim, eventualmente. Fica essa dica aí, Marquinhos. Se quiser me contratar, estou disponível para o mercado. Faz um freela lá. Eu quero muito, meu sonho. Eu achei assim um excelente jeito de passar a vida sendo feliz, entendeu?
Vamos ouvir o Marquinhos, então. Então, você vê, né, meu querido, a gente acredita que até a gente é apenas um grão de areia, mas nesse cenário árido para a cultura, né, nesse beco sem saída que a gente foi parar, né, e sei lá, a gente, mesmo que seja uma mínima contribuição, a gente acredita que está contribuindo para alertar, abrir os olhos das pessoas, né? Você vê, todo esse pessoal aí que eu falei, né, que frequentava a mercearia, aí tinha o Paulo Prado, um querido amigo que inclusive já se foi, que era muito amigo do Matheus Schertz, do Reinaldo Moraes, desse pessoal, e ele era um cara que, apesar de ter essas amizades, tudo, ele trabalhava com um comércio, né, mas era um cara super culto, assim, e aí ele trabalhava com várias coisas. Aí um dia ele chegou para mim e falou: Marquinhos, surgiu para mim lá um lote de livros, um saldo de livros da Companhia das Letras. Desculpa. Isso, sei lá, era idos lá de finalzinho década de 80, início década de 90, mais ou menos, né? Por aí, não, já era década de 90. E aí ele falou: pô, esses livros estão super baratos. Eu falei: pô, cara, eu tenho interesse. Aí a gente acabou pegando um lote de livros super legais da Companhia das Letras, que custaram barato. Aí eu montei lá uma prateleira e foi super legal, né? Tinha também uns livros de decalque, assim, para criança, uns livros de dinossauro, bem legais, né? E aí a gente colocou uma prateleira e aí acabou vendendo, foi super legal. Aí eu acabei, né, a Companhia das Letras estava começando também nessa época, né? E aí os livros venderam, aí eu peguei e liguei para a Companhia das Letras, né? Falei: ó, eu queria virar cliente de vocês, né? Aí a gente acabou entabulando com eles, aí fiz uma compra de mais alguns outros livros, e aí a gente tomou gosto, né? A gente gosta de cultura, tudo. Aí depois disso também acabei fazendo contato com outras editoras, aí a gente montou a primeira prateleira de livros, já era frequentado por escritores, né? E assim, meio descompromissadamente, a gente começou a trabalhar com livro também. Aí os autores começaram a marcar lançamento de livro lá, e os lançamentos lá sempre foram bem bacanas, porque bem diferente, né, daquele lançamento tradicional nas livrarias. A gente fazia sempre uma festa para o autor, então era um lançamento assim bem informal, e aí a gente acabou incorporando isso também ao nosso trabalho, né? E aí estamos até hoje, né? Estamos até hoje nessa tocada, né? A gente tem imenso prazer quando algum amigo quer lançar um livro. A gente nem visa ganhar dinheiro com isso, né? A gente, para ganhar nosso dinheirinho, é só com cerveja gelada mesmo, e a parte de livros, assim, a gente faz pelo amor mesmo, né? Pelo amor às pessoas e à cultura, né? Então é isso. Será que se eu fizer um projeto igual, vão achar que eu tô copiando? Porque eu fico com muita vontade. Faz uma filial. Eu fico com muita vontade de ter uma livraria dentro de um bar. Eu só não tenho dinheiro, mas a vontade eu tenho muita. E aí é isso. Quero muito. Faz uma mercearia São Pedro. Isso, estou tentada a ter isso. Quem viu? contou um pouco também da sua história com a mercearia e falou da Ria Livraria foi o nosso outro sócio aqui do ele podcast. Ele é muito sócio. Ele veio aqui o mesmo tanto de vezes que o Marcelino, se não veio mais. o Jorge Cidadini. Querido que Jorge. me levou no cinema até hoje, né? É verdade. Vou dar assadura no ar. Eu soube que ele está combinando com a Bárbara Kraus, do Beijo de Barbárie, de assistir Netflix junto na quarentena. Mas o meu cinema não saiu até hoje. Até hoje não saiu, eu não acredito. O cinema tá fechado. E eu com
isso, se vira, seja criativo, não sei, me convida para assistir um Amazon Prime, um Netflix, me ajuda. Agora, não, Jorginho, eu quero perdido, falar que eu tô com ciúme, eu quero falar no ar aqui que eu tô com muito ciúme, não engoli essa história até hoje. É isso, tá? Fica registrado aqui que eu tô com muito ciúme. Tá perdido, Jorginho. Tô e quero esse cinema, mas vamos ouvir o que ele falou. Vamos ouvir o Jorginho, então. Vamos ver se eu desculpo ele. Olá, amigas e amigos do Rabisco, tudo bem? Quero deixar aqui um beijo, abraço para a querida Jéssica e para o querido Tadeu. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é sempre uma alegria conversar com vocês. A mercearia eu conheci foi em meados de 2014. Marcelino Freire me levou para a gente tomar umas cervejas lá. E desde então se tornou o reduto de São Paulo para mim. Assim, eu não conseguia mais sair de lá. Toda semana eu ia para encontrar amigos, fazer amigos, conversar sobre literatura, sobre filmes e também de novas ideias culturais para produzir. E desde que eu entrei lá em 2014, eu vi aqueles cartazes, aqueles filmes, aquela mostra de carinho pelo cinema que vinha do Marquinhos, então foi maravilhoso, e desde então eu comecei a conversar com o Marquinhos sobre cinema e vi que a paixão do Marquinhos batia com a minha, porque era um amor muito grande pelo cinema, e o Marquinhos já vinha de cineclube lá atrás, junto também na década de 90 com locadora. Então a paixão era grande. Desde então a nossa amizade só cresceu. E foi lá também na mercearia que eu lancei meus 2 livros de contos, né? O Somos Mais Limpos pela Manhã em 2016 e Somente nos Cinemas em 2019. Então tem um carinho enorme por lá, porque foram os 2 primeiros lançamentos assim que eu fiz, e sempre bem recebido, e é uma coisa marcante quando você lança um livro. E tivemos a ideia, o Marquinhos também teve a ideia de fazer um lugar para ter também um acesso ao livro mais fácil lá na mercearia, para a pessoa ter um tempo e começar a folhear os livros, conhecer o catálogo, renovar o catálogo também da mercearia. E desde então que surgiu a Ria Livraria, que desde fevereiro vem trabalhando pelo carinho aos livros, por amor à cultura, e a pessoa podia entrar, ver o livro, folhear, escolher. E antes da pandemia, do isolamento, era um reduto maravilhoso também para você trocar ideia, conhecer a literatura e os frequentadores podiam beber e ler livros, assim, é uma coisa maravilhosa. Desde a equipe também, o Ian Oviedo, o Jarbas Galhardo, Morgana Kretzmann, mesmo o Marquinhos, tivemos muitas ideias, muitos pensamentos de criar coisas bacanas, culturais, que vão além da venda de livros. Então lá teve o Conversa na Mersa, lá também teve o Encena na Mersa, também teve vários lançamentos, e também foi um local bacana para eu realizar o Conversa Ria, que é o programa de entrevistas, que a gente sempre convidava alguém para conversar sobre a trajetória literária e cultural dessa pessoa. Aí, devido ao isolamento, comecei a fazer por meio de live pelo Instagram da Ria Livraria, e desde então já são 3 episódios, que teve o piloto com Walter Ugumãe, depois teve com JB Medeiros e por último a Cristina Judari. Vamos continuar fazendo pela plataforma virtual para ampliar a Ria Livraria, mostrar também essa nossa batalha pela cultura, pela literatura. E a gente sempre está com ideias, sempre estamos conversando entre nós aqui da equipe para aprimorar e também levar mais literatura para o pessoal que está nessa quarentena. Então, é sempre gratificante fazer parte da Ria Livraria, construir, realizar esse sonho de ter uma livraria para o pessoal que frequenta, para
fornecer cada vez mais a leitura dos nossos amigos, do pessoal da editora independente, e sempre uma forma generosa por meio do Marquinhos e da equipe de transformar a cultura do bairro lá da Vila Madalena e de São Paulo também. Então aqui fica o meu beijo, abraço para a equipe, estou muito de saudade dos nossos encontros, da nossa troca de ideias, de sempre pensar assim lá na frente alguns eventos que sejam bacanas para o público e para todos os nossos amigos e amigas. Então um beijo, abraço para todos e todas e viva a Ria Livraria sempre. Desculpou ele, Jéssica? Não tem como não desculpar, porque eu amo muito o Jorge, né? Então, não tem como não desculpar, mas eu ainda quero meu cinema, porque ele prometeu, no episódio que a gente falou do livro dele somente no cinema, ele falou, vou te levar ao cinema, Jéssica. Eu tô nessa expectativa, eu tô criando coisa na minha cabeça. Eu preciso desse cinema com o Jorge. Então, Jorginho, muito obrigado, Jorge, que legal. Favor. Valeu aí pela participação, Jorginho, querido. Dentro da livraria, né, da Ria Livraria, tem vários projetos, né, conforme o Jorginho falou aí, e tem também a revista Ria, né, que está na 2ª edição, ela tem a coordenação editorial da Morgana Kretzmann, do Ian Oviedo, a diagramação do Jarbas Galhardo, agora nessa 2ª edição, o Marcos Benucci na direção, e vários nomes, né, escrevem nela lá. Essa 2ª edição, uma querida amiga minha, Jana Guiar, escreveu, o Mário Bortolotto, Carlos Messias, a Patrícia Galelli. Tem do Joca também. Joca também, uma galera que... a Camila Cunha, o Clóvis Stolken, tá bem legal mesmo. A revista é uma revista digital. Uma revista bem legal, vale muito conhecer, e vale conhecer a livraria também, né? É isso, é um baita de um projeto, né? Vamos ouvir a Morgana Kretzmann, que é uma das coordenadoras da revista, né, da revista Ria, e ela fala um pouquinho da livraria e da revista também. Sim, Morgana queridíssima, já vou fazer também essa propaganda para o livro dela, que é o livro Ao Pó, que ela gentilmente me presenteou, e é um livro muito incrível. Eu ainda quero falar muito dele no Rabiscos, de repente ela vem aqui também falar, vou te passar esse livro, e a gente faz um episódio sobre ele também. Já fica o convite aqui para Morgana. Vamos ouvir ela. Olá, Jéssica. Olá, Tadeu. Olá, ouvintes do podcast Rabisco. É uma alegria falar com vocês um pouquinho sobre a Ria Livraria e sobre a revistaria. Então, vou começar pela Ria. A livraria ela foi criada pelo Marcos Benucci, que é um dos fundadores da Mercearia São Pedro. A mercearia fica na Vila Madalena, aqui em São Paulo, no mesmo local, há 53 anos já. O Marquinhos, ele sempre quis abrir uma livraria no anexo da mercearia. Isso sempre foi um sonho dele. Um local que tivesse café, boa comida, cerveja gelada, música, junto da livraria. Então, essa alma botequeira dele, junto com a alma de artista, fomentador da literatura aqui em São Paulo, ajudou ele a criar esse espaço. Eu e o escritor Jorge Filiolini, a gente já estava trabalhando junto do Marquinhos e da Mercearia São Pedro, cada um numa função. Então, nós acabamos unindo forças e a gente foi ajudar o Marquinhos a montar a Ria Livraria. E inauguramos ela no dia 27 de janeiro, numa grande festa, com a presença de muitos escritores, atores, músicos, jornalistas e frequentadores já da mercearia. Para o futuro, a ideia do Marquinhos, quando o fim do mundo acabar, como diz o Marcelino Freire, é que a Ria Livraria cresça e vire também um local para cursos, com sala de aula, um local para debates, encontros de clubes de leitura e cada vez mais lançamentos de livros e eventos culturais que já vinham acontecendo ali no anexo, onde fica a Ria Livraria. Sobre a revistaria, né, que é essa revista da Ria Livraria, ela nasceu no meio da pandemia, assim, no meio dessa bagunça de sentimentos, de olhares, de objetivos para o futuro nosso,
da livraria, da cultura, do país. Então, um dia eu e o Marcos Benucci, a gente estava conversando e eu disse, Marquinhos, a gente precisa fazer algo para dar para os outros e para dar para nós mesmos durante esse período. Porque eu acho que isso vai nos ajudar na nossa saúde mental e pode ajudar outras pessoas, não só as que viriam a ler a revista, mas também as pessoas que viriam a colaborar, né, escrevendo para a revista. E realmente foi isso que aconteceu. A gente está agora na segunda edição, acabamos de lançar a segunda edição, trabalhando já na terceira, e os retornos que a gente tem tido até aqui foram de gratidão, para alguns até de alívio. Assim como as lives, por exemplo, que o Jorge tem feito semanalmente no Instagram da Ria Livraria, também tem sido de profunda gratidão. Então, para encerrar, eu queria deixar o endereço da revistaria, né, que é revistaria.net, bem simples, revistaria.net. Deixar o endereço também da Ria Livraria no Instagram, que é o nome mesmo, Ria Livraria. Vocês encontram no Instagram, nos sigam lá. E tanto a Revistaria como a Ria Livraria tem páginas no Facebook, vocês podem procurar. Deixar um abraço e um agradecimento às pessoas guerreiras e talentosíssimas que trabalham na revista e na livraria, que é o Ian Oviedo, nosso poeta prodígio, o Jarbas Galhardo, que é um grande produtor, o próprio Jorge Filholini, que eu já citei, que é um grande escritor também, e o Marquinhos, que é artista, economista e botequeiro. É bom a gente sempre lembrar de falar das pessoas que estão com a gente desse lado de cá, né? Lutando. Então, eu, como escritora, acabei de lançar meu primeiro romance, como atriz, produtora cultural, mulher, ambientalista, que não sou aqui do eixo cultural Rio-São Paulo, aqui do centro, eu sou do interior profundo do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. Eu que venho de um lugar mais à margem, eu só posso dizer que eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida quando eu cheguei no final do ano passado aqui, para começar a trabalhar nesses projetos. O primeiro projeto que me chamou foi o Marcelino Freire e o Marquinhos, que foi para começar a produzir o Conversa na Mersa. Depois disso começaram a surgir outros projetos, eu consegui levar ideias, eu consegui colaborar com ideias de outras pessoas. Eu acho que foi uma grande sorte eu ter sido tão bem recebida e tão bem acolhida nesse local, e eu tenho certeza que no final desse ano, início do ano que vem, quando as coisas voltarem a uma certa normalidade, né, dentro do possível, a gente vai conseguir dar continuidade a todo esse trabalho. Aí um pouco então da história da Revista Ria, da Ria Livraria, bacana demais, né? Sim, como a vale gente consegue muito. costurar a Mercearia São Pedro, né, assim, de um jeito muito, muito legal. Não, e que delícia, né, de episódio. Eu falei que era uma delícia de episódio e que inspirador, assim, né, como é que você vai criando e tendo várias frentes de trabalho ligadas à literatura e à arte dentro de um projeto único que começou de uma maneira muito despretensiosa, né. É verdade, nossa, muito, muito legal. A gente vai ouvir o Marquinho mais uma vez agora. A gente, né, falou um pouco da livraria, da revista, das histórias. O Marquinhos vai falar um pouquinho agora para a gente da sua visão atual, né, esse momento tenso que a gente está vivendo na atualidade cultural, essa crise cultural que está atingindo tanta gente, em especial a gente que trabalha com arte também, né, o pequeno artista principalmente. O Marquinhos fez um paralelo aí que eu acho que ele pode falar com bastante propriedade, né, ele que conhece aí tanta gente. Vamos ouvir? Vamos ouvir ele. Então, né, você vê, parece uma loucura o que a gente está vivendo, né? Você vê, o mundo inteiro está perplexo com essa história desse vírus que surgiu, mas você vê, não sei se a perplexidade da gente aqui no nosso país, eu acho que é maior ainda com a situação, né? Vocês que são mais jovens, eu não sei, mas assim, na cabeça da gente que já viveu tanta coisa, que
parece uma loucura isso, que, sabe, eu não acho, parece que não é verossímil ter uma figura dessa no comando da nação, eleito por uma parcela das pessoas que parece que estavam dentro do armário, né, essas pessoas com esse ódio, com esse sentimento de revanche, com essa revolta que esse presidente coloca nas pessoas, né? Então você vê, a contribuição para a gente, né? Você vê, eu sou formado em economia, né? Eu seguia os conselhos do pai, da mãe, mas assim, o meu barato sempre foi arte, cinema, literatura, e assim, mas nas minhas veias corre o sangue árabe, né? Dos primeiros mercantilistas da história da humanidade. Então eu tenho facilidade com isso. Você vê, eu lembro assim na minha infância, antes da gente mudar para a Vila Madalena, né, quando eu tinha 11 anos, eu lembro que a gente morava na periferia leste, no Itaim Paulista a gente morou, sabe, uma vida sofrida, a gente tinha um pequeno comércio lá, e eu brincava de pegar tudo que tinha em casa e sair vendendo na rua, né, então você vê que eu já tenho essa propensão desde cedo, né, mas aí no meu espaço assim de comércio, o status maior é de ter as pessoas que têm a ver com o trabalho da gente, né, com cultura e tudo. Então eu acho que foi assim uma coisa natural a gente ter esse lado comercial de ganhar a vida, mas assim, como eu falei no início, né, é um privilégio você trabalhar envolvido com as pessoas que você tem admiração, que você gosta, tudo. Para mim é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu poder viabilizar isso. Eu tenho consciência que a contribuição da gente é muito pequena, né, nessa vastidão de desolação que a gente enfrenta no nosso país, mas não adianta esmorecer, né? A gente, você vê, foi uma felicidade conhecer você, Jéssica, e o Marcelino sempre traz. Agora há pouco tempo eu vi uma live com os meninos da periferia também, amigos do Marcelino, fiquei emocionado de ver, sabe, quanto que o Marcelino é importante para fazer essa união sabe, da bolha de quem está na cultura com o pessoal da periferia. O Marcelino é frequentador lá do Batidão, eu sou um admirador, sabe, da cultura que resiste. É isso, episódio politizado também, como sempre, né? Sempre. Eu acho que não tem como fazer alguma coisa que não seja politizada. Tudo que eu ponho a mão passa por essa via. E é isso, não sei se seja outro jeito. Pois é. Isso aí, quem não gosta, foda-se vocês. Eu sou assim mesmo. Vamos indo para as histórias finais agora. Não quero terminar esse episódio, eu quero morar nesse episódio. Na quarentena, eu só consigo viver se eu puder morar nesse episódio. Eu não quero sair dele. A gente estava conversando com o Marquinhos e a gente estava acabando o programa, ele falou, tem umas histórias que eu lembrei que quero contar. E é muito legal, eu falei, não, isso tem que entrar, a gente coloca agora no finalzinho aqui do episódio. Sim, porque o podcast é nosso, a gente pode fazer um podcast do tamanho que a gente quiser, inclusive não, a gente tem problema. Tempo, porque a gente não fez semana passada. Esse vai ficar longo, mas vale a pena. Sim, que delícia, vamos ouvir essas histórias do Marquinhos, que são maravilhosas. Então, gente, legal. E aí, mas vamos contar uma história que me ocorreu agora, assim, que a gente sempre teve, né? Pessoal, eu já falei que, né, já tem segundas gerações que aparecem, e a gente sempre, né? Outro dia também o Chico Sá me deixou emocionado, falando que, sabe o endereço da mercearia de cor, e muitas vezes é quase que uma segunda casa, principalmente
principalmente para quem não é de São Paulo, né? E muitas vezes dá para o endereço pessoal mandar coisas, mandar livro, mandar carta para a mercearia, que quando ele estava viajando, quando ele estava de mudança, era o CEP dele, era a mercearia. Mas aí me ocorreu, então isso sempre acontece, né? Aí muita gente que tem os pais que moram no interior, né? Sabe que São Paulo é quase também assim uma terra de forasteiro, né? Então muita gente tem o prazer de quando chegam os pais do interior, né, tem o prazer de levar para comer uma comidinha caseira na mercearia. Aí eu me lembrei de uma querida amiga, a Márcia, que aí, né, tinha a mãezinha dela do interior de São Paulo veio visitá-la, né? A primeira coisa que ela fez foi trazer na mercearia, né? Aí estava lá sentada, almoçando com a mãe, dizendo, né, elogiando a mercearia e dizendo como que era uma casa, segunda casa dela, e só elogios para a mercearia, né? E a mercearia é um lugar legal, de bom astral, pacífico, tudo, né? E quando ela tá com a mãezinha dela, assim, de repente estoura, assim, do nada, estoura uma briga do lado e os caras, porrada, o cara caindo por cima da mesa dela, da mãe dela, e é o maior vergonha, né? Eu falei, nossa, como é que foi acontecer isso logo agora que a mãe da Márcia tá aqui, né? E aí fiquei todo envergonhado, né? E os caras apartaram a briga, tudo, e eu não conseguia nem olhar para a senhora, né? Quando também, assim, para minha surpresa, ela pega e diz assim, não, Marquinhos, não esquenta não, isso acontece, tá sujeito, e assim, tirou de letra isso, sabe? Assim, eu fiquei comovido de ver a reação dessa senhora, que não deu bola, né? O cara caiu por cima dela e dali poucos minutos ela já estava comendo e voltou muitas outras vezes no bar. E você vê, né? Mesmo um imprevisto desse não tirou o astral da mercearia para essa senhora. E sei lá, é uma história que eu achei engraçada contar para vocês. Falou, querida Jéssica, foi um prazer quando o Marcelino trouxe você, mais uma amiga sensacional. Prazer conhecer o Tadeu também, e deixo aqui o meu abraço e meus bons fluidos aí pro pessoal que vai ver essa nossa conversa. Tá, gente? Um abração. Bacana, Marquinhos. A gente que agradece você por tudo que você fez aí nesse episódio, pelos nomes que você passou, pelas histórias que você contou, pela sua gentileza, seu carisma muito alto astral aí com a gente. Obrigadão mesmo. Sim, a gente vai colar nesse bar assim que passar essa quarentena, eu não quero nem saber, viu? É isso aí. Vamos Muito nos bom. abraçar muito ainda. Sim, uma delícia de episódio, agora falando muito sério, um baita time aí com muita história, eu fiquei muito feliz de a gente ter podido falar um pouco sobre isso, sobre a Mersa, sobre a livraria, sobre a revistaria, né? Ter ouvido tanta gente querida, tanta gente que está fazendo muito pela literatura, não só do ponto de vista do talento que tem para a literatura, mas com projetos muito bacanas, com projetos muito agregadores, né? Então a gente começa um episódio aí com um episódio muito triste, né, da nossa literatura, mas a gente termina com muita história feliz e respondendo de esperança, aí, né? Acho que mais que isso é um episódio de esperança mesmo. Sim, assim, e respondendo aí de que lado que a gente quer estar e com quem que a gente quer estar e o tipo de história que a gente quer construir, eu acho que faz muito sentido e é esse tipo de história que a gente quer contar e que a gente quer ter, né? É isso aí. Jéssica, um beijo então. Nossa, a gente não vai fazer uma estante? Ah, tem na estante, estava esquecendo na estante. Nossa, a gente vai assim, sumariamente. Nossa, a gente, eu tô aqui louca pra falar. A gente tá tão, eu, né, estou tão bêbado com o episódio que eu até esqueci, foi mal. Nossa, tá, não fala o que você tá lendo. A gente ficou 2 semanas sem se falar. Deve ter alguma coisa aí que eu não tô sabendo. É verdade, a gente ficou 2 semanas sem se falar e a gente tá, tipo, parece que a gente ficou muito mais tempo, porque a gente não se vê mais, né? A gente tem mais vida, né? A gente não conversa mais, a gente não, quer dizer, conversar a gente conversa porque a gente sempre conversa, mas a gente tem conversado pouco, né? Porque a gente tem mais vida, né? A gente fica aí nessa coisa online, essa coisa chata. O que você está lendo, Jéssica Balbino?
Eu estou lendo A Vida de Vernon Subutex, eu acho que é assim que fala, deve ser Subutex, porque é francês, da Virginie Despentes. É um livro que saiu pela Todavia, é o primeiro volume, ele tem outros 2 que ainda não foram traduzidos e publicados no Brasil. Quem me indicou esse livro foi o Ale Stout, que é do São Paulo Review, que é um queridíssimo. Beijo, Ale. Gosto muito do Ale, viu? O Ale é muito gente boa. Que ele leu, ele lembrou muito de mim e da minha escrita. Então eu tô lendo por isso, achei que é muito pretensioso falar que a minha escrita parece que é da Virginie. E é isso. Mas eu tô gostando bastante. Eu não vou comentar muito, depois a gente pode falar mais sobre ele, mas tô gostando bastante. Que legal. Eu estou lendo um livro de contos, Contos Latino-Americanos Eternos. Ai, que delícia. Que é a organização da Alicia Ramal. É muito legal o livro. Tem vários escritores que eu gosto muito, assim, Machado de Assis, o Cortázar, o Adolfo Bioy Casares, o Borges, enfim, aquela turma que todo mundo sabe que eu gosto muito. Tem o conto do Anrufo também. É um livro bem legal. Chama Contos Latino-Americanos Eternos. Eu não lembro a editora, acho que é da Boitempo, se não me engano. Ah, que legal. Eu não lembro. Não, mas eu gosto muito de literatura latina. A gente já dedicou um episódio sobre isso. Algumas coisas aqui para falar um pouco sobre a literatura latina e quero ler depois. Depois eu te Não tem mulher nesse livro? Mas você sabe que eu acho que não? Eu não lembro. Não, porque se eu não militar não sou eu, então. Nossa, vamos. Não, mas eu acho, eu não lembro. Eu não tô com ele aqui na mão, mas eu acho que não, sabia? E é uma mulher que coordenou, hein? Então, aí você falou que é uma mulher que coordenou, que legal. Aí você tá falando, não tem mulher, gente. Eu vou, sei que tem Rubem Fonseca, eu sei que tem o Valerro, o Wagner Llosa, mas não sei se tem mulher. É que, na verdade, eu lembrei disso, porque eu lembrei que no começo do ano eu fiz um evento com o pessoal com a Laura Del Rey, na Mário de Andrade, e a gente falou sobre as proibidas, as latinas, né, as escritoras latinas proibidas. E aí eu falei da Juana Inês, e aí eu fiquei brisando nisso, tipo, na busca que a gente fez para encontrar escritoras latinas, e ela tem um trabalho muito grande, né, com isso, enfim, com a revista que ela coordena. E aí você falou, eu falei, porra, não tem... Nossa, e eu acho que você tem razão, porque eu sei que são mais antigo, é do final do século XIX, começo do século XX. É muito possível que realmente não tem. Não tem, realmente não tem, porque eu sei que, né, você pega Machado de Assis, final do século XIX, o Mário de Andrade, né, pega ali começo do século XX até 1940, o Cortázar, né, de fato, eu acho que é provável que não tenha mulher mesmo, não. Entendi, beleza, mas ainda assim eu vou querer ler. Mas fica aqui nosso protesto. Não, tudo bem, eu vou querer ler, de qualquer maneira. Jéssica, um beijão, tô morrendo de saudade de você. Também a gente se fala pro próximo episódio. Né? Porque é o que dá pra fazer. Beijo a todos, valeu a todo mundo que participou. Tchau, tchau.